aí, comandante, seja bem-vindo a mais um Café com o Comandante. E na série Café com o Comandante, eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui no YouTube ou nas minhas outras mídias sociais. Se você quiser ter uma pergunta respondida por mim, é muito simples. Rola a página e manda a tua pergunta. Alguém do meu time vai pegar essa pergunta, vai mandar para mim, eu vou responder para você. Só que é o seguinte, para você saber que eu respondi, você precisa se inscrever no canal e você precisa ativar a sineta. Ativando a sineta, na hora que eu responder, o YouTube te avisa que eu respondi a sua pergunta, beleza? Então vamos lá, eu tenho uma pergunta hoje, a pergunta hoje é uma pergunta bem interessante, talvez você que está do outro lado, né, você tenha a mesma situação na sua empresa, então presta atenção, tá? É a pergunta da Fernanda Pereira. A Fernanda Pereira, ela mandou a pergunta assim: olá Marcelo, tudo bem? Tudo jóia? Eu tô feliz, Fernanda, e você tá feliz? Meu nome é Fernanda, por favor, o que fazer quando você tem um sócio que não acompanha as ideias para o crescimento da empresa? Exemplo, um sócio faz cursos, especializações, treinamentos, lê livros e etc. E o outro, além de não fazer nada, ainda coloca muita dificuldade para implantar os conhecimentos adquiridos daquele que foi estudado. Show de bola, sabe, Fernanda? Às vezes a gente ouve falar que sociedade é um casamento sem sexo, né? Não sei se você já ouviu falar isso daí, né? A não ser que o sócio seja marido e mulher. Porque aí tem outra coisa. Mas aí, olha, deixa eu te falar uma coisa, tá? Quando a gente vai fazer um relacionamento com uma pessoa, imagina num casamento, né? Meu, se o casal, um tá olhando pro lado, o outro tá olhando pro outro, qual a chance disso dar certo? Qual a chance? Um tem uma visão, o outro tem outra. No longo prazo, qual é a chance disso dar certo? É bem pequena, né? É a mesma coisa nessa sociedade. Então você tem uma sociedade, você está olhando para um lado, você quer crescer, você quer estudar sobre gestão, aplicar aquilo, e o outro sócio, cabeça dura, não quer estudar, não valoriza a mesma coisa que você valoriza, né? E por que é importante não valorizar a mesma coisa que você valoriza? Eu gosto de falar que a empresa é um reflexo do dono, né? E o liderado é reflexo do líder. Se você gosta de estudar, para mim isso é um valor para você. Se você quer aprender, desenvolver habilidades para colocar na sua empresa, para sua empresa crescer, isso é um valor. Crescimento, desenvolver habilidades é um valor para você, tá? Agora, se o teu sócio não tem esses valores, os seus funcionários, a chance são que eles também não vão ter esses valores. E aí você não cria a cultura adequada para você ter uma empresa que cresce, uma empresa que lucra, uma empresa que te dá o que eu chamo de 4 liberdades, que é liberdade de tempo, liberdade de dinheiro, liberdade de relacionamento e liberdade de propósito. Então, qual que é a minha recomendação para você, tá? Quando a gente treina donos de empresas, e esses donos de empresas têm sociedade, né? Então no programa EAG a gente tem uma ferramenta que a gente chama alinhamento de expectativa. E como funciona um alinhamento de expectativa? É uma conversa que é uma via de mão dupla. Por que via de mão dupla? Não é uma conversa que é uma mão só, né? Não é uma conversa que você só fala, é uma conversa que você fala e você ouve. E a pessoa pode falar as coisas que ela pensa sobre o que está acontecendo. Então você vai falar, vamos fazer um alinhamento de expectativa, porque as nossas expectativas não estão alinhadas. Eu vejo essa empresa crescendo no futuro, só que é impossível a nossa empresa crescer se a gente não desenvolver novas habilidades. É impossível uma empresa crescer sem desenvolver competências. E para desenvolver competências só tem um caminho, né? Estudando e aplicando aquilo que estudou na empresa. Não tem outro caminho, não existe mágica, não existe milagre. Então, para a gente crescer, a gente vai ter que desenvolver novas competências. E para desenvolver novas competências, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que estudar, a gente tem que treinar. Para fazer gestão da empresa, a gente precisa ser pragmático com a gestão da empresa. Então a gente tem que implementar processos, olhar indicadores, né? A gente precisa conhecer disso antes de fazer, né? E aí você vai fazer um alinhamento. Eu quero crescer, você quer crescer? Se você quiser crescer, a gente tem um preço a pagar e o preço a pagar é esse. Se você quiser crescer sem fazer isso, eu acho muito difícil. Eu falaria isso para ele, eu acho muito difícil. Se você quiser crescer sem fazer o que eu estou falando, eu acho que é melhor você seguir o teu caminho e eu seguir o meu caminho. E o que você acha disso? É você ouve o que ele está falando. Eu gosto de dizer que o diálogo está no cerne da execução. Essa frase não é minha, tá? Essa frase é do Han Charan. Se você ler o livro A Execução, ele fala muito bem sobre isso. O diálogo está no cerne da execução. O que é o diálogo? Dia é através de, logo é palavra ou sabedoria.
Através da palavra, através da sabedoria, a gente consegue a execução. Então, através do diálogo, fazendo alinhamento de expectativa com o teu sócio, deixando bem claro o que você tolera e o que você não tolera, porque você tem aquilo que você tolera. O que você não tolera, as pessoas não fazem para você. Pode ter certeza, o que você não tolera e deixa claro para as pessoas não fazem isso daí, tá? Então, é assim, você tem aquilo que tolera. Você está tolerando um sócio que não quer se desenvolver, você está tolerando um sócio que não quer crescer, você está tolerando um sócio que não quer implementar a gestão da sua empresa, né? Você tem aquilo que você tolera. Eu tive essa situação em 2005, eu tinha um sócio. Comecei a fazer alguns treinamentos, comecei a fazer alguns cursos de especialização, queria implementar a gestão na empresa e esse meu sócio não queria implementar a gestão na empresa. Por que ele não queria implementar a gestão na empresa? Porque quando se implementa a gestão na empresa, a ineficiência fica muito claro, né? Tanto a ineficiência quanto possíveis desvios que pode acontecer na conduta de um sócio, né? E ele não quis. Né? E aí eu tive que tomar uma decisão, né? Eu não queria tolerar aquele tipo de desorganização, de bagunça que acontecia na minha empresa, e aí eu dei um checkmate. E no checkmate eu falei, ou você compra a minha parte, ou eu compro a tua. Né? E acabou que eu comprei a parte dele. Ah, eu fiquei com medo de dar esse checkmate? Fiquei. Eu fiquei muitas noites sem dormir, pensando na conversa? Fiquei. Depois que eu tive a conversa, foi estressante? Foi. Né? Pagar o sócio foi difícil? Foi. Eu achava que talvez eu não conseguisse pagar o chefe, o sócio? Achava. Mas 17 anos passaram, isso foi em 2005, né? Eu tô aqui. Minhas empresas cresceram, eu abri uma segunda, uma terceira, uma quarta, são 5 empresas, mais de 200 colaboradores e eu venho fazendo meu trabalho. Eu gosto de uma frase do Tony Robbins que fala, é no momento de decisão que a sua vida muda, né? E se essa for a decisão certa, eu prefiro que você tome essa decisão certa, por mais que ao tomar essa decisão e passar por esse processo seja muito doloroso. Eu recomendo que você tome essa decisão. Agora, se você fizer um alinhamento de expectativa e o teu sócio vir para o jogo, beleza, toca a ficha, segue o rumo. Caso contrário, a gente precisa fazer o que tem que ser feito, independente do quanta dor isso possa trazer durante um momento. Mas a dor é passageira. A dor é passageira. E os resultados que você vai ter na tua empresa de crescimento, ela é para sempre. Beleza? Então é isso. Se você gostou, ó, dá uma curtidinha aí. Se você está assistindo e conhece algum sócio, ou se teu sócio não gosta de estudar, ou você conhece algum dono de empresa que não quer se desenvolver, não quer aplicar gestão, encaminha para ele, né? De repente tem uma luz ali no fim do túnel na cabeça desse sócio que não concorda com fazer gestão, que não concorda com se desenvolver, né? E às vezes ele vira uma âncora e o barco não consegue navegar porque tá com a âncora lá embaixo puxando para baixo. Beleza? Então é isso aí, comandante. Valeu!